A síndrome de Gaucher é uma doença lisossômica de depósito de herança autossômica recessiva, ocorrendo com uma frequência estimada de 1 em cada 40.000 a 60.000 pessoas na população geral. Causada por mutações no gene que codifica a enzima glicocerebrosidase, GBA, o que compromete o metabolismo lipídico, resultando em acúmulo de glicocerebrosídeo nos macrófagos. A beta-glicocerebrosidase é codificada pelo gene GBA1, localizada na posição 1q21, ou seja, banda 22 do braço longo do cromossomo 1. Mais de 250 mutações já foram identificadas nesse gene, algumas delas associadas às manifestações clínicas da doença. As mutações que levam à doença são normalmente as não sinônimas, ou seja, aquelas que levam à troca de aminoácidos na sequência da proteína. Por exemplo, a mutação no gene GBA, na posição C.1226A maior que G, a qual leva à alteração de asparagina paraserina, na posição 370 cadeia polipeptídica da enzima. 3 formas clínicas da doença são reconhecidas. Tipo 1. Não neuronopática do adulto é a forma mais frequente da doença de Gaucher. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar graus variados de hepatoesplenomegalia, manifestações hematológicas e acometimento ósseo. Tipo 2. Forma infantil neuronopática é associada com hepatoesplenomegalia, alterações neurológicas graves e morte, ocorrendo usualmente nos primeiros anos de vida. Não há evidência de eficácia do tratamento específico nessa forma de doença. Tipo 3. Neuronopática subaguda ou forma juvenil neuronopática apresenta manifestações clínicas como hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia e acometimento ósseo, que se iniciam geralmente na infância e costumam ser mais graves do que as apresentadas pelos pacientes com tipo 1, além de estarem associadas à disfunção neurológica lentamente progressiva. O óbito ocorre entre a segunda e a quarta décadas de vida. Logo, a gravidade da doença de Gaucher é variável, mesmo considerando-se a mesma forma clínica. O padrão ouro para o diagnóstico da doença de Gaucher é a medida da atividade da enzima beta-glicocerebrosidase em leucócitos do sangue periférico. Em indivíduos afetados, a atividade dessa enzima em leucócitos costuma ser de 0 a 15% da atividade normal. Em casos duvidosos, está indicada a realização da medida da atividade da beta-glicocerebrosidase em fibroblastos ou na análise do gene GBA1 para a identificação de mutações. A presença de determinados genotipos confirma o diagnóstico da doença. Dentre eles, o mais comum é C.1226A maior que G. Cabe mencionar que a ausência desses genotipos não exclui o diagnóstico, uma vez que o paciente pode apresentar outras mutações. O tratamento da doença de Gaucher envolve medidas de suporte e terapia específica, pois ainda não há cura para a doença. Medidas de suporte incluem realizações de aconselhamento genético ao paciente e aos familiares. A dieta do paciente deve ser pobre em disacarídeos para assegurar uma boa tolerância do paciente aos níveis acumulados de glicocerebrosídeos.